Fala galera do Areteju, sejam bem-vindos ao último episódio da Lei 6.404 que trata das sociedades por ações. Galera, chegamos ao último episódio, o 26º episódio, e nós vamos dos artigos 289 até o artigo 300. Mas antes de começarmos, vocês já sabem daquela nossa formalidade, daquela nossa liturgia de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos. E vamos lá, galera. Capítulo 25. Disposições gerais. Artigo 289. As publicações ordenadas por esta lei obedecerão às seguintes condições. Inciso 1. Deverão ser efetuadas em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação simultânea da entrega dos documentos na página do mesmo jornal na internet, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora, credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Inciso 2. No caso de demonstrações financeiras, a publicação de forma resumida deverá conter, no mínimo, em comparação com os dados do exercício social anterior, informações ou valores globais relativos a cada grupo e a respectiva classificação de contas ou registros, assim como extratos das informações relevantes contempladas nas notas explicativas e nos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, se houver. Parágrafo 1º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar que as publicações ordenadas por esta lei sejam feitas, também, em jornal de grande circulação nas localidades em que os valores mobiliários da companhia sejam negociados em bolsa ou em mercado de balcão, ou disseminados por algum outro meio que assegure a ampla divulgação e imediato acesso às informações. Parágrafo 2º. Se no lugar em que estiver situada a sede da companhia não for editado jornal, a publicação se fará em órgão de grande circulação local. Parágrafo 3º. A companhia deve fazer as publicações previstas nesta lei sempre no mesmo jornal e qualquer mudança deverá ser precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária. Parágrafo 4º. O disposto no final do parágrafo 3º não se aplica à eventual publicação de atas ou balanços em outros jornais. Parágrafo 5º. Todas as publicações ordenadas nesta lei deverão ser arquivadas no Registro do Comércio. Parágrafo 6º. As publicações do balanço e da demonstração de lucros e perdas poderão ser feitas adotando-se como expressão monetária o milhar de reais. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as companhias abertas poderão, ainda, disponibilizar as referidas publicações pela rede mundial de computadores. Artigo 290. A indenização por perdas e danos em ações com fundamento nesta lei será corrigida monetariamente até o trimestre civil em que for efetivamente liquidada. Artigo 291. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir, mediante fixação de escala em função do valor do capital social, a porcentagem mínima aplicável às companhias abertas, estabelecida no artigo 105, na linha C do parágrafo único do artigo 123. No caput do artigo 141, no parágrafo 1º do artigo 157, no parágrafo 4º do artigo 159, no parágrafo 2º do artigo 161, no parágrafo 6º do artigo 163, na linha A do parágrafo 1º do artigo 246 e no artigo 277. Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir a porcentagem de que trata o artigo 249. Artigo 292. As sociedades de que trata o artigo 62 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, podem ter as suas ações ao portador. Artigo 293. A Comissão de Valores Mobiliários poderá autorizar as bolsas de valores e outras entidades, que sejam ou não instituições financeiras, a prestar os serviços previstos nos seguintes dispositivos desta lei. Artigo 27. Inciso 1. Artigo 27. Inciso 2. Parágrafo 2º do artigo 34, inciso 3, parágrafo 1º do artigo 39, inciso 4, artigos 40, 41, 42, 43 e 44, inciso 5, artigo 72, inciso 6, artigos 102 e 103. Parágrafo único. Revogado.
Artigo 294. A companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R$ 78 milhões de reais poderá, incisos 1 e 2 revogados. Inciso 3. Realizar as publicações ordenadas por esta lei de forma eletrônica, com exceção ao disposto no artigo 289 desta lei. Inciso 4. Substituir os livros de que trata o artigo 100 desta lei por registros mecanizados ou eletrônicos. Parágrafo 1º. A companhia deverá guardar os recibos de entrega dos anúncios de convocação e arquivar no registro de comércio, juntamente com a ata da Assembleia, cópia autenticada dos mesmos. Parágrafo 2º. Nas companhias de que trata este artigo, o pagamento da participação dos administradores poderá ser feito sem observância do disposto no parágrafo 2º do artigo 152, desde que aprovada pela unanimidade dos acionistas. Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo não se aplica à companhia controladora de grupo de sociedade ou a ela afiliadas. Parágrafo 4º. Na hipótese de omissão do estatuto quanto à distribuição de dividendos, estes serão estabelecidos livremente pela Assembleia Geral, hipótese em que não se aplicará o disposto no artigo 202 desta lei, desde que não seja prejudicado o direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade. Parágrafo 5º. Ato do Ministro de Estado da Economia disciplinará o disposto neste artigo. Artigo 294-A. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará as condições facilitadas para o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais e será permitido dispensar ou modular a observância ao disposto. Inciso 1. Artigo 161 desta lei, quanto à obrigatoriedade de instalação do Conselho Fiscal a pedido de acionistas. Inciso 2. No parágrafo 5º do artigo 170 desta lei, quanto à obrigatoriedade de intermediação de instituição financeira em distribuições públicas de valores mobiliários, sem prejuízo da competência prevista no inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976. Inciso 3. No inciso 1 do caput do artigo 109, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 111 e no artigo 202 desta lei, quanto ao recebimento de dividendo obrigatório. Inciso 4. No artigo 289 desta lei, quanto à forma de realização das publicações ordenadas por esta lei. E, inciso 5. Vetado. Artigo 294-B. Para fins do disposto nesta lei, considera-se companhia de menor porte aquela que ofira receita bruta anual inferior a 500 milhões de reais. Parágrafo 1º. A regulamentação editada não prejudica o estabelecimento de procedimentos simplificados aplicáveis às companhias de menor porte pela Comissão de Valores Mobiliários, com base nas competências previstas na Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, especialmente quanto: inciso 1. A obtenção de registro de emissor. Inciso 2. As distribuições públicas de valores mobiliários de sua emissão. E, inciso 3. A elaboração e a prestação de informações periódicas e eventuais. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, inciso 1. Estabelecer a forma de atualização do valor previsto no caput deste artigo e os critérios adicionais para a manutenção da condição de companhia de menor porte após seu acesso ao mercado de capitais e, inciso 2. Disciplinar o tratamento a ser empregado às companhias abertas que se caracterizem como de menor porte nos termos do caput deste artigo. Capítulo 26. Disposições transitórias. Artigo 295. A presente lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação, aplicando-se, todavia, a partir da data da publicação, às companhias que se constituírem. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às disposições sobre: a linha A, elaboração das demonstrações financeiras, que serão observadas pelas companhias existentes a partir do exercício social que se iniciar após 1º de janeiro de 1978. A linha B, a apresentação das demonstrações financeiras de valores do exercício anterior. Artigo 176, parágrafo 1º, será obrigatória a partir do balanço do exercício social subsequente ao referido na linha anterior. A linha C,
Elaboração e publicação de demonstrações financeiras consolidadas que somente serão obrigatórias para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 1978. Parágrafo 2º. A participação dos administradores nos lucros sociais continuará a regular-se pelas disposições legais e estatutárias em vigor, aplicando-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 152, a partir do exercício social que se iniciar no curso do ano de 1977. Parágrafo 3º. A restrição ao direito de voto das ações ao portador só vigorará a partir de 1 ano a contar da data em que esta lei entrar em vigor. Artigo 296. As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos desta lei no prazo de 1 ano a contar da data em que ela entrar em vigor, devendo para esse fim ser convocada a Assembleia Geral dos Acionistas. Parágrafo 1º. Os administradores e membros do Conselho Fiscal respondem pelos prejuízos que causarem pela inobservância do disposto nesse artigo. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não prejudicará os direitos pecuniários conferidos por partes beneficiárias e debêntures em circulação na data da publicação desta lei, que somente poderão ser modificados ou reduzidos com observância do disposto no artigo 51 e no parágrafo 5º do artigo 71. Parágrafo 3º. As companhias existentes deverão eliminar, no prazo de 5 anos a contar da data de entrada em vigor desta lei, as participações recíprocas vedadas pelo artigo 244 e seus parágrafos. Parágrafo 4º. As companhias existentes, cujo estatuto for omisso quanto à fixação do dividendo ou que o estabelecerem condições que não satisfaçam os requisitos do parágrafo 1º do artigo 202, poderão, dentro do prazo previsto neste artigo, fixá-lo em porcentagem inferior à prevista no parágrafo 2º do artigo 202, mas os acionistas dissidentes dessa deliberação terão direito a retirar-se da companhia mediante reembolso do valor de suas ações, com observância do disposto nos artigos 45 e 137. Parágrafo 5º. O disposto no artigo 199 não se aplica às reservas constituídas e aos lucros acumulados em balanços levantados antes de 1º de janeiro de 1977. Parágrafo 6º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 237 não se aplica às participações existentes na data da publicação desta lei. Artigo 297. As companhias existentes que tiverem ações preferenciais com prioridade na distribuição do dividendo fixo ou mínimo ficarão dispensadas do disposto no artigo 167 e seu parágrafo 1º, desde que, no prazo de que trata o artigo 296, regulem no estatuto a participação das ações preferenciais na correção anual do capital social, com observância das seguintes normas. Inciso 1. O aumento de capital poderá ficar na dependência de deliberação da Assembleia Geral, mas será obrigatório quando o saldo da conta de que trata o parágrafo 3º do artigo 182 ultrapassar 150% do capital social. Inciso 2. A capitalização da reserva poderá ser procedida mediante aumento do valor nominal das ações ou emissões de novas ações bonificadas, cabendo à Assembleia Geral escolher, em cada aumento de capital, o modo a ser adotado. Artigo 209, inciso 3. Em qualquer caso, será observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 17. Inciso 4. As condições estatutárias de participação serão transcritas nos certificados das ações da companhia. Artigo 298. As companhias existentes com capital inferior a 5 milhões de cruzeiros poderão, no prazo de que trata o artigo 296, deliberar pelo voto de acionistas de que representam 2/3 do capital social, a sua transformação em sociedade por cotas de responsabilidade limitada, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Na deliberação da Assembleia, a cada ação caberá um voto, independentemente de espécie ou classe. Inciso 2. A sociedade por cotas resultantes da transformação deverá ter o seu capital integralizado e o seu contrato social assegurará aos sócios a livre transferência das cotas entre si ou para terceiros. Inciso 3. O acionista dissidente da deliberação da Assembleia poderá pedir o reembolso das ações pelo valor de patrimônio líquido a preços de mercado,
observado o disposto nos artigos 45 e 137. Inciso 4. O prazo para pedido de reembolso será de 90 dias a partir da data da publicação da ata da Assembleia, salvo para os titulares de ações nominativas, que será contado da data do recebimento de aviso por escrito da companhia. Artigo 299. Ficam mantidas as disposições sobre as sociedades por ações constantes de legislação especial sobre a aplicação de incentivos fiscais nas áreas da Sudene, Sudan, Sudep, Embratur e Reflorestamento, bem como todos os dispositivos das leis nº 4.131, de 3 de dezembro de 1962 e 4.390, de 29 de agosto de 1964. Artigo 299-A. O saldo existente em 31 de dezembro de 2008 no ativo diferido que, pela sua natureza, não puder ser alocado a outro grupo de contas, poderá permanecer no ativo sob essa classificação até sua completa amortização, sujeito à análise sobre a recuperação de que trata o parágrafo 3º do artigo 183 desta lei. Artigo 283-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de dezembro de 2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante em conta representativa de receita diferida. Parágrafo único. O registro do saldo de que trata o caput deste artigo deverá evidenciar a receita diferida e o respectivo custo deferido. Artigo 300. Ficam revogados o Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, com exceção dos artigos 59 a 73 e demais disposições em contrário. Galera, chegamos ao final da Lei nº 6.404, que trata das sociedades por ações. Se você chegou até aqui, meta cumprida, meus parabéns. E até a próxima. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos. E até a próxima. Um forte abraço e tchau!